Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. A invasão viking na Inglaterra assolou o território inglês, trazendo muita desgraças aos habitantes de vilas e fortes dos reinos. Pouco a pouco, os vikings foram conseguindo conquistar terras da Grã-Bretanha, destruindo reinos inteiros. Isso porque a Inglaterra medieval era dividida entre reis e não unificada. Porém, na história dessas invasões, principalmente quando o grande exército pagão chegou para aterrorizar a todos, um rei inglês se destacou: Alfredo o Grande, rei de Wessex. Alfredo o Grande, em inglês Alfred, foi rei de Wessex de 871 a 899, ano da sua morte, e rei dos anglo-saxões de 886 a 899 também. Alfredo defendeu seu reino contra os vikings e, à época de sua morte, era o governante dominante na Inglaterra. Ele é um dos dois reis ingleses, na verdade, a quem foi concedido o ímpeto o Grande, sendo o outro Canuto o Grande. Os detalhes de sua vida são conhecidos graças ao bispo de Sherborne, João Asser, e a um cronista galês do século X. Sendo que a reputação de Alfredo era de um homem culto e misericordioso, que incentivou a educação e melhorou o sistema legal e a estrutura militar de seu reino. Bom, agora indo para a história completa, Alfredo tinha 3 irmãos mais velhos, e tudo começa quando 2 de seus irmãos, Eteobaldo e Eteoberto de Wessex, só nome bonito, governavam ali as terras quando o grande exército pagão apareceu da Dinamarca embarcando no reino da Anglia Oriental. Foi então que nessa invasão e ameaça viking, o outro irmão mais velho de Alfredo passa a governar, Eteoredo de Wessex, em 866. Começa aí então a história de Alfredo, pois havia um acordo que, se acontecesse algo a Eteoredo em batalha, quem passaria a governar seria Alfredo. Enfim, com o avanço do grande exército pagão, logo Alfredo e Eteoredo partiram para a defesa de suas terras. Em 868, Alfredo lutou ao lado do irmão Eteoredo numa tentativa frustrada para manter o grande exército pagão, liderado por Ivar, fora do reino adjacente de Mércia. No final de 870, os dinamarqueses continuaram avançando até chegar à sua terra natal, Wessex. O ano que se seguiu tem sido chamado de o Ano das Batalhas de Alfredo. 9 batalhas foram travadas, entre algumas tendo a vitória dos anglo-saxões com o comando de Alfredo, porém perdendo a maioria, inclusive as últimas. Para ajudar também, logo depois Eteoredo, seu irmão mais velho, acabou morrendo. Logo, com aquele acordo do começo, Alfredo passou a ser o novo rei de Wessex, com uma grande responsabilidade em suas mãos, a de conter o grande exército pagão. Porém, enquanto ele estava ocupado com as cerimônias fúnebres de seu irmão, os dinamarqueses derrotaram o exército inglês na sua ausência, num lugar desconhecido, e uma outra vez também sua presença em Wilton. A derrota em Wilton esmagou qualquer esperança remota de Alfredo expulsar os invasores do seu reino. Ele então foi obrigado a entrar em um acordo de paz, de acordo com fontes que não revelam esses termos. De fato, os vikings saíram do território de Alfredo em 871, indo para Londres Merciana. Isso porque provavelmente Alfredo pagou para eles saírem, o que até Mércia faria um ano depois. Tanto que colônias vikings foram encontradas e escavadas nesses territórios, sendo datadas justamente de 871 a 872. Esses achados justamente comprovam esse pagamento feito pelos reinos da Inglaterra para que simplesmente os vikings sossegassem, e foram 5 anos de relativa paz. Porém, em 876 tudo voltou a ficar mais complicado. Havia um novo líder no exército dinamarquês, e esse cara era Guthrum, que não estava nem aí para a paz. Ele foi contra o exército inglês logo de cara, atacando e conseguindo ocupar a cidade de Wareham, em Dorset. Alfredo conseguiu bloquear o avanço, mas a tentativa de reconquistar a cidade não deu certo. Dessa forma, mais uma vez ele resolveu fazer um acordo de paz, tendo até mesmo troca de reféns e juramentos. No entanto, os dinamarqueses quebraram esse juramento, mataram os reféns e foram embora para Devon. Mas Alfredo fez uma manobra estratégica que conseguiu bloquear mais uma vez os navios vikings em Devon, que com uma tempestade foram obrigados a se retirarem para a Mércia. Mas claro que Guthrum não ia deixar Alfredo em paz.
2 anos depois, em 878, os dinamarqueses atacaram repentinamente Chippenham, uma fortaleza na qual Alfredo estava hospedado para o Natal, segundo relatos. A maioria das pessoas foi morta e Alfredo foi um dos poucos sobreviventes que, com uma pequena tropa de defesa, conseguiu fugir. Depois dessa fuga, Alfredo sabia que Guthrum e seu exército dinamarquês iria atrás dele. Por isso, construiu um forte chamado Athelney, e quando o exército viking chegou, Alfredo foi capaz de montar um movimento de resistência efetivo, reunindo milícias locais. Esse período de 870 até 878 foi de fraqueza para os anglo-saxões, mas enquanto todos os reinos da Inglaterra estavam caindo, o Essex ainda continuava em pé com o poder de Alfredo. Porém, tudo começou a mudar quando da fortaleza de Athelney e redondezas, ele, o rei, passou a montar um sistema efetivo de comandantes, olheiros e mensageiros, todas estratégias de guerra para saber cada passo do inimigo e organizar tanto o exército inglês. E foi assim que, na Batalha de Edington, ele perseguiu os dinamarqueses, fazendo-os recuar e deixando-os sem saída em Chippenham. Logo, os vikings acabaram se rendendo. No entanto, um dos temas de rendição era de Guthrum se converter ao cristianismo. Semanas depois, lá estava ele, Guthrum, e seus quase 30 chefes de guerra sendo batizados. Após isso, Guthrum e Alfredo fizeram um tratado para dividirem as terras e tentarem ficar em paz. Após a assinatura do tratado com Guthrum, Alfredo foi poupado a qualquer conflitos de larga escala por algum tempo. Apesar dessa relativa paz, o rei ainda foi obrigado a lidar com uma série de ataques e incursões dinamarquesas. Entre esses estava uma incursão a ter lugar em Kent, um país aliado no sudeste da Inglaterra, durante o ano de 885, o que foi muito possivelmente o maior ataque desde os combates com Guthrum. O relato de Asser do ataque coloca os invasores dinamarqueses na cidade saxã de Rochester, onde construíram uma fortaleza temporária a fim de sitiar a cidade. Em resposta a essa incursão, Alfred levou uma força anglo-saxônica contra os dinamarqueses que, em vez de lutarem com o exército de Wessex, fugiram para os seus navios, encalhados e navegaram para outra parte da Grã-Bretanha. A força dinamarquesa então supostamente recuou, deixando a Grã-Bretanha no verão seguinte. Um ano depois, em 886, Alfredo recuperou a cidade de Londres e partiu para torná-la habitável novamente. Ele confiou a cidade aos cuidados de seu genro Ethelredo, Ealdorman de Mercia. Além disso, foi nessa época que Alfredo passou a ser considerado, mas não oficializado, rei de toda a Inglaterra. Isso porque ele detinha o maior exército dos anglo-saxões e tinha influência com todos os reinos, até mesmo com seu ex-inimigo Guthrum e seu exército viking. Logo, Alfredo tinha um poder nas mãos enorme, e nesse período aconteceu uma paz nos reinos ingleses, sendo até monótono. No entanto, tudo começou a mudar quando Guthrum morreu, deixando um espaço vazio na linha de poder do rei, fazendo com que alguns vikings ficassem inspirados a atacar de novo a Inglaterra. E não deu outra. Depois de mais um período de calma, no outono de 892 ou 893, os dinamarqueses atacaram novamente. Eles vieram a partir de sua posição na Europa continental precária, cruzando a Inglaterra em 330 navios em 2 divisões. Entrincheirados, o corpo ali maior da divisão ficou em Eppledore, Kent, e o menor sob Hastings, também em Kent. Os invasores trouxeram suas esposas e filhos com eles, indicando já uma tentativa significativa de conquista e colonização. Alfredo, em 893 ou 894, não se sabe ao certo a data, assumiu uma posição de onde podia observar ambas as forças. Após isso, tudo foi um jogo de estratégia, com cada vez mais o exército anglo-saxão sufocando os exércitos vikings, deixando eles até mesmo sem suprimentos e com fome. Os dinamarqueses perceberam que estavam sendo encurralados e em 896 desistiram da luta. Alguns até se retiraram-se para a Nortúmbria e outros para a Anglia Oriental. Aqueles que não tinham ligações na Inglaterra retiraram-se de volta para a sua Escandinávia. Com relação a Alfredo, esse, depois do êxito de conter essa última invasão, ficou de boa em seu reino de Wessex até a sua morte. Ele morreu em 26 de outubro de 899 e a causa é desconhecida,
embora ele tenha sofrido ao longo de sua vida com uma doença dolorosa e desagradável. O seu biógrafo, Asser, deu uma descrição detalhada dos sintomas de Alfredo, e isso permitiu aos médicos modernos oferecer um possível diagnóstico. Pense-se que ele tinha a doença de Crohn ou uma doença hemorroidal. Tá vendo que dá? Ficar contendo o exército viking passando raiva? Pois é. Bom, curtindo o vídeo? Se sim, não se esqueça de deixar aquele apoio dando like, e caso não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não custa nada, né? Só clicar no mundinho aí na tela. Inclusive, dê uma olhada aí nos outros vídeos, beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.